Olá, este é o Papo de Mãe. Na sociedade de consumo em que vivemos, nem as crianças escapam. Em geral, o que se valoriza é aquilo que se tem. Muitas famílias gastam mais do que podem para satisfazer os desejos materiais dos filhos. Às vezes, os pais tentam compensar a falta de tempo enchendo os filhos de presentes. No programa de hoje, vamos debater sobre os exageros que andam acontecendo. Comprar, um verbo que as crianças conjugam cada vez mais cedo. O que fazer para que as crianças de hoje sejam consumidores conscientes amanhã? Mariana, Roberta, hoje eu estou aqui num centro consumidor de São Paulo. Rua 25 de março. Corria no corredor, se jogava no chão, queria comprar loja, aí você ia lá e comprava. E a gente já vai logo conhecer essas mães aqui, saber por que elas estão aqui, o seu nome qual é, quantos filhos você tem. Normalmente eu peço para cada uma se apresentar da maneira que preferir. Meu nome é Drica Lobo, eu sou fotógrafa. Meu nome é Adriana, mas todo mundo me conhece como Drica. Sou mãe da Carmela e do Nicola. A Nicola tem 4 anos e a Carmela tem 5. Uhum. E você é fotógrafa, mas você tem uma experiência em relação ao tema de hoje também, né? Além de ser mãe e fotógrafa. Marketing infantil. Porque como fotógrafa você trabalha com a publicidade infantil, é isso? Não, assim, eu fiz fotografia e trabalhei nos bastidores, ajudando na produção. E vi muita coisa escandalosa com criança sendo feita. Assim, tipo, deixar a criança dormir no estúdio para fazer alguma propaganda, ficar... Aqui eles ficam um pouquinho, viu? Aqui eu sei, mas aqui o clima é outro. Mas eu tô falando, eu vi absurdos, assim. E aí eu fui estudar o assunto mais a fundo para fazer de uma outra maneira. De como que dá para fazer de outra maneira, e dá para fazer. Aí quando você virou mãe, você tem essa preocupação com seus filhos? Muito. Para não se tornarem consumistas... Enfim, como é que dá para não ser consumista numa sociedade de consumo? Dá, eu acho que a gente se torna muito consumista quando a gente não está feliz. É isso que eu vi isso muito acontecer. Crianças com possibilidades de ter tudo e não estavam felizes. Então, e gente que não tem também e que vai ficar horas e horas na frente da televisão. Porque também não tem uma alternativa. Então, eu acho que dá, mas... tem que conversar muito. Tem muita coisa para a gente conversar, a gente vai conhecer as outras mães e já continua. O seu nome qual é? Meu nome é Solange, eu tenho 5 filhos, mas no momento comigo só tenho o Evanderson, que veio hoje participar. Ele está aqui de vermelho, de né? Vermelho, é. Ele tem quantos anos, Solange? Tem 12 anos. Ele é o mais novo? Não, ele é o quarto. E seus outros 4 filhos? Estão na Bahia. Estão na Bahia com seus parentes? Com os meus parentes, é. E você que sustenta sozinha seus filhos, como é que é? Sustento, eu trabalho de babá e sustento. Sou separada e não tenho pensão e tenho que me virar mesmo. Tem que ser eu sozinha mesmo. Como é que você faz dentro de casa para conciliar? Porque o seu filho, ele pede muita coisa, às vezes nem sempre pode dar e às vezes, né? E como é que você faz? É difícil, né? Eu tento fazer o possível, assim, trabalho de babá durante a semana, final de semana eu faço um bico, né, para poder ajudar. E, assim, não dou, assim, tudo que ele pede, porque nem sempre dá, né, mas, assim, na escola ele vê os amiguinhos com coisas novas, diferentes, jogos, essas coisas, e ele sempre tá pedindo, né. Às vezes eu tenho que ficar meio apertada e tentar comprar, né. Você acaba cedendo? Acabo cedendo. Demora um pouco, assim, não de imediato. Mas acabo cedendo, sim. O que assim já aconteceu? O que você já comprou para ele que, não sei, você acabou se endividando? Comprei um PlayStation 2, só que assim, pouco tempo depois ele já não estava mais contente com aquilo, já queria o 3, o mais moderno, né? O Nintendo Wii que ele viu na casa de colega, então assim, tá sempre assim querendo algo, a novidade, né? Você ainda estava pagando a prestação? Eu estava pagando e ele já não queria mais. E o seu nome qual é? Meu nome é Renata, eu sou estudante de psicologia e tenho 3 filhos. Que estão aqui os 3? Que estão aí os 3. Me fala os nomes deles. O Gabriel tem 11 anos, o Guilherme tem 7 anos e o Henrique tem 4. E você se considera que tipo de mãe em relação a isso do consumo? Às vezes a gente realmente fica numa situação dividida, né? Entre o que a gente sabe que é certo, que eles precisam ter,
e o que eles querem ter, né? O projeto Criança e Consumo do Instituto Alana foi criado em 2005 para divulgar e debater questões como o consumismo, a erotização precoce, a obesidade infantil, a violência na juventude e o materialismo excessivo. São questões que envolvem crianças independentemente da faixa etária e do nível social. Ao meu lado, a Isabela Henriques, que é coordenadora do projeto e advogada. E a Maria Helena Maschetti, que é psicóloga do projeto. A Isabela não tem filhos. Não tenho filhos. Maria Helena, você tem filhos? Tenho 2. E elas trouxeram o livro Por que a publicidade faz mal para as crianças. Aí eu queria perguntar para vocês, então, por que a publicidade faz mal? O grande problema é a publicidade que é voltada ao público infantil, é aquela publicidade que fala com as crianças, não é a publicidade de uma forma geral, é aquela publicidade que por algum motivo, a forma como ela é feita, como ela foi pensada, ela fala diretamente com as crianças, ou seja, ela é feita muitas vezes em desenho animado, ela tem animação, muitas vezes ela apresenta uma celebridade que é uma celebridade do mundo infantil, enfim, essa publicidade, o que ela faz? Ela fala para as crianças que elas precisam ter aqueles produtos e ou então usar aqueles serviços para que elas sejam felizes, para que elas estejam integradas no seu grupo de amigos, enfim, que elas vão se sentir melhor se elas tiverem aquela sandalinha, aquele sapatinho, se elas comerem aquele chocolate, se elas tiverem aquele tênis, enfim, e aí elas vão ter mais amigos, vão ser mais aceitas, e por tudo isso a criança ela não tem condições de entender toda essa complexidade do mundo das relações de consumo, e muito menos da publicidade. E Maria Helena, quais as consequências disso tudo que a Isabela falou? Primeiro, a criança pode começar, pelo excesso de consumo, né, a transferir a ideia de afeto para os objetos, que com o tempo, né, isso vai causar problemas na idade adulta, né, não só na idade adulta, como já na infância também. Como se fosse capaz de comprar a felicidade, por exemplo. Se elas vão entendendo que os objetos vão fazê-las felizes, né, elas vão acabar precisando sempre de objetos. E como os objetos não têm vida, eles vão, né, esse sentimento, né, de estar se sentindo feliz com o objeto vai passar muito rápido. E ela vai precisar logo consumir mais. Né? Esse é o problema até que ela tinha colocado. E o pai acaba se sentindo na obrigação de dar também, porque a publicidade ela não diz não para a criança. Ela é sempre bacana, ela sempre diz, você pode, você merece, você vai chegar lá, você vai conseguir. Então, fica uma situação desigual, porque a publicidade, quando ela está sempre dizendo sim, ela obriga os pais a dizerem não, porque a quantidade de pedidos é muito grande. No Código de Defesa do Consumidor, alguns artigos que proíbem a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. E nós temos toda a legislação que protege a criança e o adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal. Se nós formos interpretar todos esses diplomas legais conjuntamente, nós podemos chegar à conclusão que a publicidade que é voltada ao público menor de 12 anos de idade já seria proibida no Brasil. Qual que é o grande problema? Que, claro, nós vemos publicidades para as crianças o tempo todo. É que nós não temos um único dispositivo falando é proibida a publicidade que fala diretamente com a criança. Então, como se trata de uma interpretação e a interpretação é mais subjetiva, nós temos ainda muita discussão, tanto nos tribunais como no mundo acadêmico. Tem muitos interesses envolvidos aí sem dúvida. Para ter essa decisão. Só uma perguntinha, os nossos palpiteiros. Como eles estão aqui trabalhando também, participam da conversa. Não, é porque a sensação que eu tenho, que parece que o problema maior é a publicidade. Eu não consigo interpretar dessa forma, assim, né? Parece que o problema maior é a publicidade. Mas não é um problema que o pai tem que saber como resolver com os filhos, assim? Sem dúvida, mas o grande problema do pai, e a gente falou um pouquinho antes, quer dizer, os pais também são vítimas disso tudo. Porque a indústria